Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio de nossa segunda temporada do Human Talks. Lembrando que temos como temática carreira e desenvolvimento profissional no século XXI. Vocês devem estar pensando o que o Oscar está fazendo sentado na outra cadeira, né? Acho que é o 23º podcast que eu gravo. E todos os outros 22 eu estava na cadeira do lado direito de quem vocês olham. Isso não é o acaso. Isso a gente vai entender um pouco no decorrer dessa entrevista, né? Desse bate-papo. E eu tenho aqui uma pessoa muito diferenciada que eu gosto, que eu conheço há muito tempo. Uma pessoa que casa muito bem quando a gente fala de carreira e desenvolvimento profissional do século XXI, e não é apenas porque ela é mentora e coach certificada e que trabalha com essa temática, mas é porque ela tem uma trajetória muito bonita, uma trajetória que passou por várias empresas, pela GE, pela PepsiCo, pela Vale, hoje está na Mosaic, sempre trabalhando diretamente com pessoas, é uma executiva da área de gente, muito focada em BP, uma referência que eu tenho de BP, e a gente vai falar um pouquinho por isso, o que é, na minha opinião, uma referência de BP. Ela tem certificação em mediação de conflitos organizacionais, mais do que isso, ela utiliza desse conhecimento para fazer com que as organizações sejam mais eficientes, que tenham ambientes de trabalho cada vez melhores. Ela é uma especialista em conversas difíceis e a gente vai abordar um pouco disso também. Eu queria aqui apresentar a vocês uma pessoa muito querida para mim, que eu aprendi muito e que continuo aprendendo, Renata Chagas. Renata, seja muito bem-vinda aqui ao Human Talks. Obrigada. Nossa, estou lisonjeada com essa apresentação. Feliz de estar aqui, feliz de falar sobre o tema. É um tema importante para todos nós e que eu tenho me aprofundado, tenho buscado e tenho aprendido na minha própria jornada. O quanto a autenticidade é um desafio no mundo corporativo e da forma que a gente foi construindo, né, tanto a sociedade quanto o mundo corporativo, mas o quanto a gente pode se beneficiar, né, de escolher outras estratégias e ter as conversas difíceis que a gente precisa ter. Então, estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz da gente poder conversar sobre isso. E é interessante, né, porque a gente já começa aqui colocando uma palavra que eu adoro e que você é referência para mim, que para mim é um pré-requisito de uma condução de conversa difícil, que é a autenticidade. Autenticidade, transparência, e você tem essa essência. O que dificulta as organizações hoje, as pessoas, né? Quando a gente fala em organizações são feitas de pessoas, né? Conduzirem as conversas difíceis, né? A gente tem uma parte que é essência, o pré-requisito que a gente coloca é a autenticidade. Tem uma parte que é também organizacional, você ter ambientes que incentivem, por exemplo, as pessoas serem quem elas são, de verdade. Mas, na sua opinião, o que dificulta efetivamente você ter essa prática que a gente sabe que é muito pouco, infelizmente, ativa ou usual no mundo corporativo? Eu acredito que uma das barreiras da autenticidade seja a própria forma que o mundo corporativo foi construído, considerando a hierarquia, por exemplo, né? Então, a forma que eu enxergo a hierarquia e a forma que nós costumávamos praticar, qual era o lugar da liderança e do liderado, eu acho que isso vem se transformando, mas ainda está posto, né, no mundo corporativo. Muitas vezes nós vemos líderes colocando o crachá na mesa, literalmente. Então, eu acho que a autenticidade, você falou sobre a essência, né? Eu acho que eu tenho um compromisso com a autenticidade desde quando eu era estagiária. Isso me custou um preço.
Porque a minha autenticidade sem estratégia, a minha autenticidade sem uma elaboração, ela muitas vezes era vista como falta de respeito à hierarquia, por exemplo. Então eu experimentei isso no início da minha carreira. Então eu busquei o estudo da comunicação não violenta, da mediação de conflito, né, um pouco mais avançado ali. Ela veio como um caminho, como uma estratégia para eu conseguir viver com autenticidade no mundo corporativo, mas ao mesmo tempo não ferir algo que faz parte da dinâmica corporativa, né? E conseguir lidar com diferentes estilos de liderança, de stakeholders, que sim, em alguns momentos, sem romantizar, tem muito ego envolvido. O crachá, né? O crachá na mesa, que eu costumo falar, né? Ele requer a autenticidade para ela lidar com essa leitura do o que cabe aqui, qual é o momento, qual estratégia que a gente vai usar para trazer, né, essa autenticidade ou essa conversa difícil, ela requer muitas vezes uma elaboração. Então, eu acho que a autenticidade ela vem como um valor forte em mim desde muito cedo, mas o como eu a pratico, ela vem se aperfeiçoando com o tempo, para de fato conseguir ser valorosa para as partes envolvidas, né? Muito interessante, né? Quer dizer, não basta apenas você ter a habilidade ou você ter a essência, mas é o como aplicar, né? E isso, quando a gente olha, né, o mundo corporativo que está numa evolução gigantesca, a gente sai de um modelo de gestão que ainda continua, mas que já está perdendo o seu, a sua força, né, que eu chamo o old school, né, o modelo old school, que é exatamente isso que você colocou, né, o comando-controle, para um modelo mais aberto, mais plural. Eu há pouco estava conversando com a Carol, um beijo para você, onde ela justamente estava falando da pluralidade que a gente tem hoje nas organizações, que acaba naturalmente criando um ambiente mais propenso para você ser você mesmo, para você poder trazer as questões mais difíceis, né, durante as conversas, mas que depende muito de uma jornada. E principalmente, como você bem botou aqui, pontuou a questão da estratégia. Não adianta simplesmente o fato, é como traduzi-lo em uma ação. Essa dinâmica do mundo corporativo vem mudando, eu diria até muito rapidamente, né? Hoje a gente já fala em liderança humanizada. Isso facilita essas interações, líder, liderado, pares, enfim, a organização como um todo? Eu acho que facilita bastante, e ela tem um pré-requisito, a liderança humanizada, que é o autoconhecimento. Então eu acho que a gente vem numa jornada buscando esse autoconhecimento. Então eu acho que a gente tem líderes mais conscientes, porque a própria companhia, né, as próprias organizações têm investido em processos de autoconhecimento, em desenvolvimento da liderança. Isso é fundamental. De tal forma que a gente não pule e que a gente, de fato, cada liderança e as organizações investam nesse processo de autoconhecimento. Eu entender a diferença dos perfis comportamentais. Quando eu trabalho em coaching, por exemplo, e a própria mediação de conflito, uma leitura importante é a leitura de que perfis estão na mesa. Que perfis comportamentais estão ali na mesa, né? E você me falou sobre a barreira, né? Eu quero só voltar um pouco sobre uma das barreiras. Acho que uma das barreiras da autenticidade é a ausência da leitura de cenário. Então, uma das coisas que eu precisei aprender a ter inteligência corporativa, não só a estratégia de como falar, mas fazer a leitura do cenário. Entender quem são os players, quem são os jogadores que estão na mesa. Os jogadores... Eu até me preocupo quando a gente usa a palavra jogadores, porque parece que é uma coisa ruim, né? Os jogos corporativos. Mas é a dinâmica corporativa. E quando eu faço a leitura do momento, do que cabe, o que vale a pena ou não, todas as conversas valem a pena? Não são todas que valem a pena. Então, às vezes, a gente dá um passo atrás, a gente espera um pouco mais, a gente faz um alinhamento com outras pessoas para aquilo abrir um campo mais favorável para aquela conversa.
A conversa difícil, ela nem sempre é 1 a 1. A conversa difícil, às vezes, é sobre um assunto que envolve muitos pontos de vista. Eu costumo dizer para o meu time, e tenho isso, né? Tenho trabalhado isso em mim também, que é a gente precisa deixar de ser apaixonado pelo consenso. A gente aprendeu a que habilidade é muito importante, inclusive no RH. Eu tenho sou um pouco alérgica hoje à expressão você precisa influenciar. Eu concordo que essa é uma habilidade importante, mas ela muitas vezes abarca dentro dessa influência o consenso, o convencimento. E às vezes a gente não precisa disso. A conversa difícil, ela não necessariamente ela vai ter como resultado o consenso. Às vezes, enquanto líder, eu tenho o papel de tomar decisão. E eu vou tomar decisão, ainda que ela não seja popular e ainda que não seja o consenso do meu time. Mas a minha mensagem para o grupo é: não seja apaixonada pelo consenso, mas sejam apaixonados por enriquecer a mesa que vocês sentam. Eu sentei na mesa, o meu objetivo, meu compromisso com o contrato de trabalho que eu assino é enriquecer a mesa. Quando eu escolho não trazer meu ponto de vista, ainda que ele não seja popular, eu estou abrindo mão de algo que só eu posso trazer para aquela mesa. Então, assim, eu estou trazendo agora uma perspectiva, porque às vezes, de novo, a conversa difícil é uma conversa que eu tenho que ter entre mim e você, mas algumas vezes é eu conseguir me posicionar numa mesa onde a princípio não me parece favorável. Eu corro riscos se eu trouxer a minha opinião. Não sei como vão me receber, como vai ser do outro lado, as pessoas que estão na mesa vão trazer. Então, às vezes, é um conflito interno, né? Então, a gente fala muito do conflito numa relação, mas existe um conflito que acontece na nossa cabeça. Eu falo ou não falo? Me posiciono ou não? Como é que eu vou ser visto? E eu sempre tive compromisso de uma pessoa. Então, esse é uma coisa que mora comigo, que é o meu compromisso é enriquecer a mesa. Meu compromisso é trazer um ponto de vista, ainda que não seja ele que vai até o final. Essa é a minha opinião, não necessariamente ela vai resultar no qual vai ser o caminho que a gente vai tomar, mas eu preciso deitar minha cabeça no travesseiro e saber que no meu papel, seja desde quando eu era estagiária, eu preciso trazer um ponto aqui que eu acho importante. O como a gente precisa, eu fui desenvolvendo, vivendo e buscando desenvolvimento, autoconhecimento, para entender como fazer essa leitura de cenário, como olhar para dentro de mim, ver o que faz sentido aqui e o que faz sentido colocar na mesa, né? Então... É interessante porque essa é a Renata. A Renata, eu tive o privilégio de ter a Renata como uma executiva de RH para me atender numa função. E eu me lembro bem, na primeira reunião que nós tivemos, estava a Renata, eu, os meus diretos, e num determinado momento eu fiz uma colocação, eu perguntei se o pessoal concordava. Ela levantou a mão e falou: Oscar, eu não concordo. E eu achei sensacional, porque é o que você colocou, o consenso pode não ser bom. É muito importante trazer outras visões. E o interessante, eu achei muito legal o posicionamento dela, é um posicionamento provocativo, e para mim, quando eu falo assim, é sempre positivo, de questionar o status quo, de forçar as pessoas a pensarem além da caixa, né? Ao que você trouxe aqui, o enriquecer a mesa. E você estava correta. A gente muitas vezes no default, no automático, né, vai fazendo as coisas, e se não tem essa pessoa para trazer esse outro olhar, a gente acaba ou perdendo uma oportunidade de fazer algo realmente disruptivo ou diferenciado, ou de cometer um erro muito crasso no seu dia a dia. Então aqui foi a marca, você está falando e eu estou ouvindo você falar de você, da Renata. A outra coisa que você trouxe, que é muito interessante, não basta a essência, você tem que montar a estratégia. Por exemplo, a autenticidade não pode ser aplicada de qualquer jeito. Você tem que
conhecer o perfil comportamental de quem você está lidando, para você acertar a melhor forma de passar a informação, né? E aí é o como. Leitura de cenário é fundamental, você pode estar certa, mas você não soube trazer a temática, você perdeu. E não é o você e o indivíduo, a organização perdeu, todos perderam. E por fim, o que você bem coloca, e é uma mudança quando a gente pensa aqui no perfil dos nossos profissionais do século XXI, é a questão, primeiro, do autoconhecimento. E não é simples o autoconhecimento, não é simplesmente olhar no espelho e, Scar, eu já sei tudo de mim. Isso exige trocas, existe vulnerabilidade, você demonstrar fraquezas para você poder ter essa interação com as outras pessoas. Então, o autoconhecimento é fundamental para você saber não só as deficiências, mas também as fortalezas. As fortalezas para você poder alavancá-las quanto necessárias e as deficiências para você poder se capacitar e melhorar. Isso acaba trazendo, como você colocou muito bem, líderes mais conscientes. Os líderes mais conscientes eles acabam de forma ativa trabalhando no seu desenvolvimento. E isso acaba se transformando num ciclo saudável, num ciclo sustentável das organizações. E é muito interessante você falar isso, porque quando você se lembrou agora de um episódio, né, que eu mesmo não me lembro. Mas me marcou esse episódio. Pois é, te marcou, né? E o quanto que, quando a gente olha para a nossa história, as grandes aprendizados que a gente teve foram de conversas difíceis. Talvez um pouco mais sofridas do que precisariam ser, né? Porque muitas vezes envolve uma hierarquia e uma dor que não necessariamente precisava ser dessa forma, mas eu costumo dizer assim, entre ser de uma forma não ideal e não ter a conversa difícil, eu prefiro o não ideal. O não ideal a gente processa, a gente elabora, a gente encontra, né? A ausência da conversa, ela traz danos muito... E aí eu não preciso tirar daqui todo tipo de violência, todo tipo de abuso, né? Eu preciso retirar daqui coisas que realmente estão fora do padrão. Mas considerando que as pessoas têm boas intenções, e a intenção muitas vezes... Eu gosto de pensar nisso, assim... Quando eu trabalho no desenvolvimento dos líderes, né, que estão, né, fazendo... Quando eu faço coaching, mentoria para líderes, algo que eu costumo trazer é a percepção do eu tenho uma intenção. E aí, não só líderes, mas inclusive eu tenho uma intenção. Eu crio uma estratégia e ela causa um impacto. Normalmente a intenção não precisa ser mudada. O que a gente precisa mudar é a estratégia, quando o impacto não é o que eu queria. Então a gente tem uma relação e talvez a forma que eu trago, a forma que as últimas conversas que a gente teve não te ajudaram, porque de alguma forma a estratégia que eu escolhi, ela mais te fez você se sentir envergonhado do que estimulado. Então a estratégia nesta relação precisa ser revista. Ou nesse cenário, eu estou numa reunião de calibração de performance, por exemplo, que é um cenário muito comum para uma HR BP. Né, uma BP de RH, uma business partner, encontrar a forma para aquele contexto onde as pessoas estão ali expostas, se trocando, a estratégia que eu vou usar é fundamental para causar um impacto positivo para aquele grupo, para facilitar aquele grupo. Né? Em outros momentos, se eu estou no individual, eu posso lançar mão de uma outra estratégia, uma outra forma de comunicar, talvez um pouco mais provocativa. Então, existem riscos e aprendizados nesse processo. Então, por acaso, com você se sentiu provocado, foi algo positivo. E provavelmente eu estava ali tentando, dentro da minha cabeça, encontrar... Fazendo a leitura de cenário, fazendo uma leitura, ambiente. o que funcionava, fazendo a leitura daquele grupo, o que aqui vai funcionar, né? E de fato, a coisa do te provocar é uma coisa que funciona bem com você. Eu já atuei com clientes internos que a provocação é uma barreira. Cria um muro com aquela pessoa. Então a gente busca um outro caminho, mais no individual, né? Teve uma situação que eu me lembro com você, que eu puxei você para o individual. A gente estava também, de novo, num grupo. Eu lembro direitinho dessa situação. A gente estava num grupo. Eu falei, gente, vamos fazer uma pausa? Porque o calor estava grande. Vamos fazer uma pausa aqui? Era uma calibração de performance, eu lembro. Me lembro. Vamos fazer uma pausa
E a gente fez uma pausa e a gente fez combinados. E eu falei, Scar, o que eu tô fazendo? O que eu tô percebendo aqui no grupo? Tô percebendo isso. E se você for por esse caminho? E a gente volta e recalibra a conversa. Então foi algo em tempo real de algo que eu tava sentindo porque eu tava, né, num lugar diferente de facilitadora daquele grupo. E ali funcionava melhor. O que eu tinha pra te falar não ia ser no grupo. Ia ser no particular. E a gente vai criando esse caminho, né? Que entra na estratégia, né? Não é apenas o como falar, mas o quando e o onde. Então você foi muito hábil, porque não adiantava ali falar com todo mundo. O quando tinha que ser naquele momento, porque eu me lembro bem, a gente não estava caminhando para a direção mais adequada na discussão do comitê e num local externo. Então aqui e esse é um bom ponto que eu acabei trazendo e eu acho que ele vale para todas as conversas difíceis. O momento que a gente vai ter essa conversa difícil. E a depender da temperatura interna, né? E quando eu digo temperatura, eu tô falando do quanto... não é não ter sentimento e nem estar sem emoção, porque a gente não temos, né? Isso Nós somos humanos. Isso é uma inocência, pensar que nós vamos conseguir abrir mão né? Vamos deixar a emoção de fora. Não isso, mas se a gente estiver tomado pela emoção, provavelmente vai ser mais desafiador eu conseguir manejar as minhas estratégias. E quando eu digo estratégias, de novo, eu não estou falando de algo mecânico, eu não estou falando de algo... são formas, é a leitura e o que eu tenho de ferramentas para essa conversa. Argumentos. Então, existe algo que é o stop, que eu costumo dizer, que é parar, sentir, assim, como é que eu estou me sentindo nessa conversa, o que está gerando, está indo para o caminho, o campo está fértil, não está? Então, a conversa difícil ou a autenticidade, ela não é a qualquer custo. Ela precisa ser escolhido, momentos, né? Estratégias, formas, para a gente conseguir, de fato, ter um espaço mais favorável. Vai ser sempre desconfortável, mas pode ser mais favorável, né? Se a gente escolher o como fazer. Interessante, Renata. E você traz um ponto que chama atenção. Conversas difíceis, elas justamente levam a uma ponte da pessoa da zona do conforto para a zona do desconforto. Eu, particularmente, eu gosto de ser desafiado e de estar com frequência indo para a zona do desconforto. Por quê? Porque a área é o momento em que você mais aprende. Se a gente olha a história da humanidade, os grandes saltos foram feitos quando o ser humano saiu da zona de conforto e foi para a zona do desconforto. Rompeu a tradição, né? O que estava posto. Exato, né? Exatamente. E aqui vem muito, que é o segredo da conversa difícil, é o como, né? Então a gente tem a comunicação não violenta, e aí para o público, a comunicação não violenta não necessariamente é um palavreado mais ácido, uma entonação de voz, e eu queria aproveitar a Renata para ela falar um pouquinho sobre isso, e também sobre a gestão de conflitos, que são duas áreas que ela, como mentora e coach, trabalha muito na parte do desenvolvimento de profissionais. A mediação de conflito e a CNV, né, a comunicação não violenta, elas trazem, elas muitas vezes a gente interpreta como, eu preciso ser doce, eu preciso ser muito cuidadoso, ou a gente vai ter uma conversa muito morna, né? E é um engano. A mediação de conflito, difícil falar em técnica, né? Mas existem técnicas também que nos ajudam a ter essas conversas. Mas o principal é sustentar o desconforto. Você falou sobre sair da zona de conforto e ir para o desconforto. E a gestão do conflito, eu acho que a chave para mim é conseguir sustentar o desconforto. Porque muitas vezes eu me preparo para uma conversa difícil. Falo, não, beleza, então eu vou ter. Vamos lá. Vou falar o que eu tenho para falar. Só que a gente tem que...
o conflito, né, o confronto, a conversa difícil, ela requer uma sustentação. Eu sustentar, te ouvir, conseguir capturar o que você está me falando, não necessariamente concordando, mas conseguindo confirmar, tendo a curiosidade de entender um pouco mais o que está por trás desse ponto que você está trazendo. O sustentar esse desconforto, ele vem de um interesse, de uma curiosidade de saber o que está por trás dessa sua opinião, que muitas vezes não vai ao encontro da minha opinião. Mas o que tem por trás? Então, quando eu escolho, por exemplo, vou usar o exemplo, sei lá, conjugal. Então, se eu falo, nossa, você é um egoísta, eu vou falar, você é muito sincera. Você é um egoísta. O que está por trás do egoísta? Quando a gente... Porque eu tô trazendo o cônjuge, porque muitas vezes a gente fala, o difícil ter conversa difícil no meu trabalho. Só que nem sempre. Na verdade, é sustentar os desconfortos das conversas. Então, quando eu escolho falar a estratégia, quando eu falo em estratégia, é isso que eu quero dizer. Eu escolho uma estratégia que é, você é muito egoísta. O que tá por trás disso? Eu preciso de colaboração. Eu tô cansada. Tá difícil pra mim. E aí você falou sobre a comunicação não violenta. E esse é o caminho que a comunicação não violenta nos convida. E aí eu junto com o autoconhecimento, que é quando vem na minha cabeça que o outro, né, é egoísta ou alguma outra característica, algum outro rótulo que eu escolhi para isso, existe um outro caminho que é o que eu estou precisando. E a comunicação não violenta faz essa pergunta, né, nos convida essa pergunta. O que eu preciso que essa relação, que não está funcionando nessa relação? E aí eu posso, ao invés de escolher esse caminho, eu posso escolher, eu estou cansada. Eu preciso de ajuda. Você pode me ajudar nisso? Eu não quero ficar te pedindo toda hora para você colaborar. Eu quero que você perceba que tem um lugar aqui de colaboração, de troca, que eu preciso de você. Que é muito mais efetivo, né? Que é muito mais efetivo, mas é muito difícil. É difícil porque eu não percebo, muitas vezes, que eu tô irritada. Eu evitei a conversa difícil. E a conversa difícil, evitar a conversa, evitar o conflito, o boleto chega, né? Eu costumo dizer que o boleto chega. Não é solução. O boleto chega e vem com juros. E aí, às vezes, é uma pequena coisa que acontece e a gente, em qualquer relação. Então, eu tolero alguém do meu time, tolero um comportamento que não faz sentido, mas eu também não quero ter essa conversa. E aí, quando algo acontece, às vezes é a gota d'água. E a pessoa nem entende o tamanho daquela reação. A pessoa não entende por que veio tão duro aquilo. Porque ele está represado de várias conversas que nós não tivemos. Isso serve para todas as relações. Eu acho que a beleza da comunicação não violenta, da mediação de conflito, é que ela vem como um convite para todas as nossas relações, né? Sem romantizar o mundo corporativo, que, como eu já falei, requer uma leitura de cenário mais apurada, requer um pouco mais de sofisticação, talvez, né? Mas ainda assim ela é aplicável em todos os ambientes da nossa vida, que é eu conseguir, de fato, a gente conseguir sustentar desconfortos em prol de um conforto maior ali na frente, em prol de um produto que é uma decisão melhor tomada, uma relação mais saudável. A gente precisa disso, né? Eu vou até pegar o gancho e vou estender aqui para um outro conceito, mas que usa muito essa plataforma, né, ou esse fundamento que você colocou, que é o feedback. Como é que você definiria, de uma forma prática, um feedback bem feito? Que dica você poderia dar aqui para a nossa audiência sobre o feedback que a gente sabe, na prática, que no mundo corporativo não vivemos no estado da arte, né, com relação a esse item, esse requisito? Eu acho que o feedback, a gente costuma falar que eu escuto muito, né? Os líderes não sabem dar feedback. Eu acho que existe um desafio em dar feedback pela forma que a gente aprendeu a conversar, inclusive. Então, um tá certo, outro tá errado. O líder é a pessoa que vai desenvolver e que vai trazer uma verdade ali para aquela relação. Eu acho que existe algo que acontece antes do feedback, que é o feedback, ele serve, na minha opinião,
para revelar algo sobre essa relação. Companhia, funcionário, relação líder-liderado, e não sobre revelar ou dar rótulos para aquela pessoa que está recebendo feedback. E a gente aprendeu a dar feedback. Então, eu estou dizendo o que não é, né? O que não deveria ser. Não deveria ser permeado e regado de rótulos. Então, você é isso, você, né? A gente precisa, para um feedback, trazer elementos práticos, trazer cenas, né? Situações práticas do dia a dia e contar para aquela pessoa qual é o impacto que está causando as escolhas que ele está fazendo. Então, pode ser um impacto positivo. Então, quando você faz isso, isso cuida, mas então, quando a gente combina algo, né? Então, por exemplo, a gente combinou de você me entregar um trabalho na semana passada, a gente fez um combinado de você me entregar esse projeto no dia X. Chegou no dia X e você me falou que ele não estava pronto. E eu tinha me comprometido com os meus stakeholders, com a minha liderança. Então eu preciso. Então, isso é o tipo da coisa que não pode acontecer. Eu preciso que você me avise, que a gente converse antes, ao longo do processo. Então, se você não vai conseguir cumprir o dia que a gente combinou, eu preciso que você me avise. Então, entende? Eu tô falando sobre essa relação, sobre isso que está acontecendo aqui. E trazendo fatos de dados. Fatos. Eu não tô revelando sobre o seu jeito. Eu não tô revelando uma característica sua. Eu tô revelando, você tem escolhido uma forma e eu tô te contando qual é o impacto que está causando. Então, eu vou falar, faz mais disso ou considera fazer diferente. Então, essa é uma forma da gente pensar o feedback. O que eu quero contar, o que eu quero pedir para essa outra pessoa continuar fazendo? Porque está causando um impacto ao encontro do nosso objetivo como companhia, como uma relação líder-liderado. E o que eu preciso que você considere fazer diferente? Para de fazer isso, faz dessa forma. Ou, essa forma que você tem feito está causando esse impacto que não é o que a gente está buscando. Então, é algo um pouco mais objetivo, um pouco menos, personalizar menos e trazer mais o resultado, o impacto e as possibilidades de outras estratégias a serem usadas por aquele funcionário. Eu nunca deveria rotular ou questionar a intenção do outro. Então, eu já escutei muitos líderes falando, você não está engajado. Engajamento é uma coisa interna. Eu não posso dizer que você não está engajado. Eu posso falar que quando você chega atrasado, como você chegou nas últimas 5 reuniões que a gente fez, eu fico na dúvida sobre o seu engajamento e o quanto essa reunião está sendo importante para você. Eu fico na dúvida. Eu posso testar isso com você. Eu não posso afirmar que você não está engajado. Eu não posso fazer essa afirmação. E quando a gente parte desse princípio, quando a gente traz afirmações sobre o outro, sobre a identidade do outro, e muitas vezes é esse o caminho que a liderança busca, a conversa ela não vai fluir. Ou a hierarquia vai botar um limite ali e eu vou simplesmente aceitar. Ou eu vou ficar me justificando e tentando provar para você o contrário. E a gente perde a ponte de conexão. Que é quais são os pedidos que eu tenho para você? O que eu posso oferecer para você, para a gente ter novos acordos, para que o objetivo seja alcançado, seja como companhia, seja nessa troca que a gente tem. Então, eu acho que mais objetividade em buscar os fatos, e isso por si só já é um desafio, Scar. Porque muitas vezes a pessoa fala, não, eu falei o fato é que você não está engajado. Que retrata uma mudança que a gente vem vivenciando de cultura no mundo corporativo, né? Então você citou bem no início, né, daquele modelo de comando e controle. Comando e controle, né? Então o feedback era sempre dado do líder para o liderado. Isso acabou. Isso hoje é do liderado para o líder, para os pares, e muito sem aquela visão de rótulo. Você é desse jeito. Não. Trazendo, e isso requer o quê? Maior conhecimento, estratégia, como você bem colocou, né, de como trazer essa abordagem. Tem a questão do como, quando e onde, que também volta para cá. Quando você vai falar, melhor momento, onde você vai falar
e como você vai falar. Exatamente, exatamente. Quando eu falo em trazer os fatos, eu gosto de uma reflexão que eu faço, uma câmera consegue filmar que você não está engajado? Uma câmera não consegue. Eu não consigo capturar numa câmera que você não está engajado. Mas eu consigo capturar numa câmera que toda vez que a gente conversa, você está fazendo alguma coisa em paralelo. Eu consigo capturar numa câmera que todas as nossas reuniões você chega atrasado, ou algumas delas você nem aparece. Isso eu consigo capturar numa câmera, né? Eu consigo tirar algumas fotos ou pequenas curta-metragens que mostram. Então, esse é o ponto de partida. Quando eu trago o que está acontecendo, e em seguida, eu deixo você saber qual é o impacto que está causando do outro lado. E muitas vezes não é a sua intenção. E quando eu conto para você qual é o impacto, muitas vezes a gente pode refazer esse caminho. A gente pode buscar outras formas e talvez eu esteja priorizando uma outra coisa e eu posso... eu com certeza... Se a relação importa, se importa para o outro, quando eu escuto o que não está funcionando, qual o impacto que eu estou causando, eu posso buscar outras formas e provavelmente eu vou estar mais disposta em fazer isso, né? É bem interessante, uma dica realmente muito valiosa, né? Em como dar um feedback bem feito. E aqui vem o trazer os fatos, né? Ou as fotos, como você colocou, né? Dentro da câmera. E voltado muito para o quê. Exatamente. E aí você tira a parte interpretativa, né? Para focar onde? Nos fatos. A gente pode testar. Em algumas situações, como por exemplo, eu falei, eu já estive numa conversa onde eu testei uma interpretação minha. E às vezes ela se faz necessário. Algo como... Então, exatamente por conta desses comportamentos que eu estou te falando, e eu vou falar de uma forma prática, não sei, mas a minha sensação é que talvez você não queira estar nessa posição, talvez você queira... E muitas vezes esse teste, a pessoa pode falar, não, eu quero estar exatamente assim. E aí ressignifica a minha interpretação. Porque às vezes não trazer nenhuma interpretação, eu posso guardar algo que eu tenho uma certeza que eu tenho dentro de mim. Então, em algumas situações, eu posso testar a minha interpretação. Faz sentido isso? Isso aqui o jeito que eu tô lendo aqui, é isso. E a pessoa fala, tem um pouco disso. Sabe? Então eu já vi muitas situações onde algo alcança outro caminho, como por exemplo uma mudança de área, como outros interesses, ou ele se apresenta através de um cheque. Eu vou checar se a minha leitura, porque muitas vezes a gente faz a leitura certa, não é sempre que a gente está errado na nossa leitura. Então é menos plástico, é mais fluido, eu posso testar, mas sem as certezas. É com curiosidade e com verdade. Então, muitas vezes, você fala sobre a minha autenticidade, eu muitas vezes testo. Deixa eu te contar como é que eu estou fazendo a leitura daqui. Eu quero te contar, porque se eu não te contar, você não vai saber o impacto que está causando em mim. Então, eu sinto que você não se importa, né? Porque você desmarca todas as nossas reuniões. Eu já tive um cliente, por exemplo, que eu falava, tomo bolo todo one-on-one, eu tomava um bolo dele. Ou um sim, ou um não. E falei, sabe, eu queria muito falar com você, porque eu percebo que várias reuniões você não entra. Ou você sempre está atrasado e a gente tem um tempo muito menor. Eu queria entender, assim, com você, o que está acontecendo, como é que está o seu dia a dia, porque daqui do meu lado, parece que essa conversa não é importante para você. É isso. E aí ele teve a oportunidade de falar, então, deixa eu te contar o que está acontecendo. E aí um outro espaço se criou a partir disso. Né? Vai colocando hipóteses que vão ser testadas. Então né? podemos. É só para desmistificar um pouco do que a gente só pode falar em dados e fatos. Mas o ponto de partida, porque se eu começo com a interpretação, o muro se levanta entre nós. Se eu começo com o fato e mostro a minha curiosidade ou a minha transparência, em, deixa eu te falar como é que tá chegando isso para mim, mas eu quero muito te ouvir. Quero muito saber de que lugar é esse, do que tá acontecendo. E a gente pode fazer novos acordos. Por exemplo, esse horário que a gente marcou definitivamente não vai funcionar. Eu sempre sou capturado pelo meu time ou pelo meu líder exatamente nesse horário. Eu acho que não funciona. E eu já fiz ajustes a partir desse tipo de hipótese que transformaram totalmente
uma relação, né? Uma troca. E a segurança psicológica é muito importante nesse momento, né? Sabendo que ninguém é dono da verdade, ou dona da verdade. Então, você, ao colocar isso, estando aberto, olha, essa é uma leitura que eu tenho, podendo estar errado, mas para poder estar discutindo, isso ajuda muito, né? Culturalmente, a gente aprendeu que existe o certo e o errado, o bom e o mal. Como se tudo fosse preto ou branco. Exatamente. Não tivesse essa cinza. Dualidade, né? Acho que até o mundo está repartido muitas vezes nessa dualidade, são os nossos desafios, né? Mas se a gente pensar que eu não preciso estar errada para você estar certo, mas que a gente pode... Eu até recentemente escrevi um texto, né, e vou gravar um podcast que fala a química dos diálogos. A química dos diálogos é, muitas vezes, existe um tubo de ensaio que é a sua opinião, que são as coisas que você... E o que a sua opinião ela é embasada? Nas suas experiências, na sua vivência, nas suas dores. Então, existe algo ali, nos seus conhecimentos. É uma combinação que são o seu tubo de ensaio com a sua opinião, né? E o meu também. E a verdade é que não necessariamente eu preciso... não necessariamente eu preciso depositar todo a minha substância no seu tubo de ensaio para a gente gerar algo. Ou a gente precisa botar os dois, encher um terceiro pote, porque existe essa coisa, de novo, essa coisa do consenso e essa coisa do precisa ter um produto. A verdade precisa aparecer. Eu acho que na vida adulta a gente aprende que existem momentos, existem combinações, existe uma química que talvez existe uma pipeta, né? O nome é esse, pipeta? Na experiência química, que é pegar um pouco do que você está trazendo e um pouco que você está trazendo do que eu trago, né, da minha verdade, da sua verdade, e construir algo que funcione para essa situação. Eu não preciso desconstruir nem deixar de existir a sua nem a minha, mas para este momento, o que a gente precisa de compor para a gente, ou para a gente ter uma decisão, tomar uma decisão mais prudente, ou para essa relação funcionar, ou que combinados são esses? E ele precisa considerar essas duas verdades. Então, eu não sei se a gente precisa ter uma verdade, mas a gente pode compor uma solução, um lugar, uma decisão em cima dessas duas experiências. E você traz um ponto bem interessante, né? Porque você num relacionamento, numa discussão, e aí entra um pouco aquela questão da mudança ou evolução na cultura organizacional. Você não precisa ter o vencedor e o perdedor. Você não precisa ter o certo, o errado, o bem e o mal. Quer dizer, essa visão mais cartesiana que, por algum motivo, voltou, né, nos mundos de hoje, né, com a polaridade, ou você é ou você não é, isso não funciona. E hoje em dia vai muito nessa questão, né, que é o aprender a navegar no cinza, porque no fim é isso mesmo. E a depender de qual cenário, que campo é esse, o que a gente precisa, o que a gente vai precisar decidir, talvez seja um pouco mais do que tem no seu ponto. Mas é um elemento do meu que pode fazer a gente tomar uma decisão ou a gente chegar num acordo que seja bom para essa situação, que seja bom para nós dois. E se a gente mudar o contexto e o cenário, talvez isso mude. Com certeza. E eu acho que no mundo corporativo, eu sou uma pessoa que isso já me trouxe benefícios e outros nem tão benefícios com menos maturidade, né? Que é a coisa da hierarquia, né? Para mim, o líder, aquela pessoa, tem um papel, eu tenho um outro papel. Mas uma coisa que a gente já sabe é que o líder, ele é a pessoa, é o tomador de decisão. É aquela pessoa que vai tomar a decisão. Então tá tudo bem ele tomar essa decisão. Mas eu posso, independente do crachá, aliás, exatamente, né, em querer contribuir, eu posso trazer um elemento ali para ser. Eu tenho uma líder anterior, né, uma líder que eu trabalhei com ela, que é muito interessante, assim, o quanto que a gente sustentou
pensar diferente sobre assuntos muito estruturantes, onde no final a decisão era dela, mas o quanto que enriqueceu a gente sustentar conversas difíceis. E tem um episódio especificamente que eu estava numa conversa com ela, e às vezes eu não gosto de usar, eu sempre acho muito perigoso o humor no momento errado, porque ela pode ser o deboche, pode ser a ironia. Ser mal interpretado. Ser mal interpretado. Mas em alguns momentos, quando eu percebo que isso pode ajudar, eu trago isso para uma conversa mais difícil, num tom que favoreça. Então, a gente estava numa situação específica e eu estava trazendo um contraponto, né? Em algum momento, ela trouxe o líder dela, o nome do líder dela, para a mesa. Não, mas isso o fulano já decidiu. E eu lembro, não tem muito tempo. E eu falei para ela, sabe, a partir de agora, eu falei para ela, agora você trouxe o seu chefe para a mesa. E aí você tá colocando um contorno. E eu tenho boleto para pagar, você sabe, né? Eu falei brincando, eu tenho muito boleto para pagar. Então, assim, de verdade, a gente pode parar aqui, mas eu tenho alguns outros pontos que eu queria trazer. Mas como você trouxe ele para a mesa, eu tô na dúvida se daqui para lá eu vou ultrapassar ou se você continua interessado em ouvir os outros pontos que eu acho que a gente ainda não explorou. Ela falou, nossa, mas não foi minha intenção dar uma carteirada. Falei, tá tudo bem, mas como você trouxe, da forma que você trouxe, eu resolvi testar se a gente continua ou se você já tem uma decisão tomada e talvez não acrescente muito os pontos que eu tenho para trazer. Ela falou, não me interessa. Falei, então tá bom, então você sabe, é a parte da brincadeira. Então, eu tenho boleto para pagar e eu entendo o meu lugar e entendo até onde faz sentido a gente continuar uma conversa com réplicas e pontos de vista. Então, eu acho que é leitura de cenário. É inteligência corporativa. E a inteligência corporativa é entender que existem os cargos. Os cargos, eles existem. A gente não precisa se melindrar com eles. Eu respeito o cargo. Eu respeito a tomada de decisão e de onde ela vai vir. Ao mesmo tempo, eu entendo que eu posso contribuir, né? Então, eu acho que esse distinguir esses momentos e fazer essa leitura pode ser crucial para esses momentos. Que é um pouco da questão de você saber usar os recursos no momento adequado. Então, você trouxe aqui a questão do humor. Ele pode ser muito bem encaixado num momento na discussão, muito mal num outro momento. Exatamente. Dependendo de quem é a pessoa, o como eu estou me sentindo nessa conversa. A minha contraindicação do humor é se você estiver irritado. Se você estiver realmente se sentindo... Qualquer sentimento que... eu tô com raiva, eu tô irritado, eu tô nervoso, eu tô me sentindo tolhido. O humor, ele vai vir com uma dose de deboche e ironia que é um precipício na relação, eu costumo dizer assim. Eu falo para as minhas filhas, inclusive. A gente não usa de deboche quando o assunto é sério e quando eu tô chateada. Porque isso vai nos separar com certeza, né? É uma premissa que eu tenho, e eu tenho essa premissa. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito do humor. Eu gosto muito do tornar leve o ambiente em alguns momentos. Então a gente precisa dosar em que momentos a gente vai sustentar que não vai ser leve mesmo, né? Em que momentos ele cabe esse humor. E Renata, o que as empresas podem fazer para justamente avançar nessa frente das conversas difíceis? Isso está relacionado simplesmente à parte de capacitação, desenvolvimento dos líderes, ou envolve outros aspectos mais amplos, como, por exemplo, ter um ambiente corporativo com segurança psicológica? Eu acredito que é a combinação disso. A combinação de técnica, de conhecimento, de autoconhecimento, como a gente falou. Uhum. Eu acho que os valores da companhia precisam estar muito pautado. Quais são os comportamentos que são a base dessa companhia? Que a gente não negocia, né? Então, conduzir uma companhia, uma organização que sustenta conversas difíceis,
que tem menos comando e controle, ela requer um investimento em autoconhecimento, ela requer um investimento em liderança, porque a liderança ainda é o cargo mais alto e é quem precisa mais sustentar essas conversas plurais, né, como você falou. As organizações saírem de um modelo de comando e controle, muitas vezes elas nem intencionam, acham que não criam esse ambiente. Mas como a tomada de decisão é tomada, a cultura do diálogo, ela requer uma palavra que eu vou usar, assim, que é adulta, tornar as relações mais adultas. Então, eu acredito que a cultura do diálogo, ela também pode ser estimulada por um estímulo ao protagonismo dos funcionários. Eu, como líder, nós, né, a organização tem como papel fortalecer essa liderança, mas também fortalecer esse protagonismo dos funcionários, de tal forma que a gente vá criando essa musculatura da conversa difícil. Então, por exemplo, a gente fala muito que a mudança cultural ela vem da alta liderança, ela vem pelo exemplo, né? Perfeito. E quando um time assiste a um diálogo de uma alta liderança, quando a conversa que acontece no paralelo, né? Quando eu tô aqui com o meu time falando sobre os meus pares, todo esse backstage, tudo isso que acontece fora da mesa de reunião, vai revelar se temos uma cultura do diálogo ou não. Então, onde o crachá muitas vezes a gente não tem o crachá como um empecilho. São pares. Mas eu reconheço, eu como companhia, reconheço, valorizo quem tem a conversa difícil. Quem se posiciona de uma forma construtiva. Quando eu estimulo isso, as pessoas, então compensa, então vale a pena, né? Vale a pena eu trazer minha opinião. Como a gente reconhece, como a gente valoriza as pessoas que se posicionam, eu vou alimentando. Muita gente pensa que a transformação cultural vem de eu inibir os comportamentos incorretos. E, no entanto, a transformação cultural, a cultura de diálogo, ela vai ser fortalecida, porque é uma musculatura. Você não acorda um dia bom em ter conversas, bom em... Nós precisamos fortalecer essa musculatura. E quando a companhia valoriza essas pessoas porque elas existem, elas estão no mundo corporativo, mas não necessariamente elas são valorizadas. Então, fortalecer no sentido de ajudar, né, a trazer conhecimento, trazer... eu gosto muito, enquanto RH, eu gosto muito quando nós buscamos contratações, por exemplo, de treinamentos experienciais, que trabalhem a vida como ela é. Então, ficou para trás treinamentos só técnicos e só teóricos. A gente precisa experienciar, a gente precisa experimentar a prática dos problemas que a gente vive no dia a dia num lugar um pouco mais seguro. Controlado. E aí vem a segurança psicológica, ela vem do ambiente, mas vem de uma segurança interna, vem de um exercício. Então, eu acho que uma dica que eu dou é a gente começa a praticar. Se eu não tenho praticado conversas difíceis, eu não vou começar a fazer isso com o meu chefe. Porque eu gosto de pensar que quando a gente escolhe não ter a conversa difícil, não é porque a gente é covarde. Quando eu escolho não ir para uma conversa desconfortável, não é porque eu sou covarde. É porque eu quero cuidar de algo. Eu quero cuidar da harmonia dessa relação. Porque tem outras coisas, tem outras necessidades minhas que eu estou priorizando. Nem sempre essa necessidade vai continuar sendo cuidada se a gente não tiver a conversa no lugar certo. Mas eu posso começar a testar, né, a vulnerabilidade, como você falou, trazer elementos para uma conversa que talvez eu não traria em lugares mais que eu me sinto um pouco mais confortável. Então a gente começa a testar. E o ambiente de treinamento, uns workshops, eles muitas vezes nos dão essa possibilidade de exercitar a vida real em algo. Então,
treinamentos experienciais, exemplos da alta liderança e como eles se relacionam e como as pessoas... É simbólico como as decisões são tomadas. O quanto que as opiniões são consideradas ou não. Como que a gente escuta, né? Quando alguém traz para a mesa um outro ponto de vista. Que espaço é esse que essa pessoa tem? E muitas vezes ter um facilitador das conversas ajuda muito. Porque muitas vezes a liderança ou a pessoa mais sênior daquela mesa, ela não percebe. Ela, né, no calor ali da emoção e pensando nos perfis comportamentais. Que ambiente é esse mais favorável para todos os perfis? Então, muitas vezes, ter facilitadores dentro de uma reunião pode nos ajudar. A gente vai fazer uma reunião estratégica. Eu ter uma facilitação nessa reunião pode muito ajudar a termos uma conversa plural, né? Porque é desafiador. Se eu sou apaixonado por um conceito, se eu sou apaixonado por uma ideia, é muito mais desafiador, ainda que eu tenho, como líder, tenho o papel, né, de escutar todas as partes, é mais desafiador. Mas quando a gente tem um facilitador, às vezes é o HRBP, às vezes é uma consultoria que a gente contrata, a depender do ambiente, do espaço, ou às vezes é uma outra pessoa daquela organização. Então essa pode ser uma estratégia favorável para conversas que importam, que precisam ser plurais e que nem sempre só com as partes envolvidas a gente vai conseguir. E ainda no seu pedido, né, no seu convite para que tipo de coisa a gente usa, né, num feedback ou numa conversa difícil ou num diálogo mais sensível, né? Eu cada vez menos tenho usado concordo ou discordo. Não que tenha algum problema a gente discordar, né? Mas muitas vezes pode ser uma barreira. Então, a depender com quem eu estou falando, eu vejo como mais benéfico e simbólico usar a expressão ao mesmo tempo. E eu vou explicar. Então, a forma que a gente construiu a nossa forma de conversar como cultura, muitas vezes eu penso que você traz uma opinião para a mesa, e eu às vezes penso nisso de uma forma bem material. Então você coloca os seus pontos de vista na mesa, né? Como se você colocasse coisas nessa mesa aqui entre nós. E aí é o seu ponto de vista. E eu, pelo menos, né? E a gente aprendeu muitas vezes que para eu colocar as minhas coisas na mesa, eu preciso tirar as suas. Então, mais, você falou isso, mais, e eu tiro as suas coisas. Só que isso não é verdade. Nada que eu colocar vai tirar exatamente os seus pontos. Então, o que a gente pode colocar é ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você tem como, por exemplo, um líder, né? Tem como o objetivo, tem como prioridade a objetividade. Então, a gente precisa ser muito objetivo, a gente precisa alcançar isso no menor tempo possível. Eu entendo e acho a objetividade, eu posso até achar a objetividade algo importante. Ao mesmo tempo, algumas pessoas, até por perfis diferentes, precisam de um pouco mais de tempo, ou um pouco mais de elaboração para trazer um ponto. Então, ao mesmo tempo... Então, essa coisa do ao mesmo tempo, ela abraça... Essa coisa do ao mesmo tempo, ela abraça mais perspectivas para que a gente possa olhar junto para tudo que está na mesa. E aí sim, escolher ou pensar o que vai funcionar aqui nesse momento, né? Renata, você trouxe muitas, mas muitas dicas e com exemplos, né? De formas, né, que a organização, e aqui eu estou lendo que não são apenas as organizações, são as pessoas, né, são os líderes, podem estar atuando para poder destravar esse processo de conversas difíceis, melhorar a eficiência aqui de feedbacks. E é interessante, né, porque você é muito coerente na sua fala. E você, de novo, você coloca a lógica, né, de, primeiro, ter a leitura de cenário adequado. Conhecer o perfil comportamental de quem você está conversando ou das pessoas que você está conversando. Cada um reage de uma forma, cada um tem a sua personalidade, por isso que tem vários estudos, né, de comportamento, de perfis, que servem para poder ajudar você a ter um processo, uma forma de condução mais adequada. É uma jornada, né? Não é uma coisa que você simplesmente pega, bota no forno e em minutos vai estar pronto.
Isso aqui é uma jornada e a gente está falando, e você pontua muito bem, de uma transformação cultural, organizacional e das pessoas, E né? pessoal. E pessoal. E um ponto que eu anotei e gostei é a cultura do diálogo, né? As organizações, elas precisam pregar cada vez mais os líderes, as pessoas, os colaboradores, a cultura do diálogo, que, em outras palavras, é o estímulo ao protagonismo de cada um. Ou seja, acho que você fecha, né, aqui o nosso bate-papo com a mesma coerência que a gente abriu, né, colocando, que mostra um padrão, né, de resposta para essa temática. Antes de fechar, eu queria pedir para você uma mensagem. Nós temos aqui um público bem plural, né? Uma audiência que vai de estudantes a CEOs de diversas formações, de atuações no mercado, com históricos de experiências bem variadas. Baseado no que a gente conversou, qual que poderia ser a sua mensagem para sintetizar esse espetacular bate-papo que tivemos agora? Algo que eu quero compartilhar, que foi muito valoroso para mim, me trouxe muita reflexão, nós fomos criados para sermos interessantes. A cultura vem nos moldando para sermos pessoas influentes, interessantes. E o que é mais importante, ou qual é a importância que a gente dá entre ser interessado e ser interessante? Ser interessado, ou seja, a curiosidade, o interesse pelo outro, pode trazer muito mais produto, inclusive inspirar muito mais as pessoas que trabalham com você, do que necessariamente se esforçar para ser uma pessoa interessada, ser uma pessoa influente, né, Ska? Isso é um exercício. Por isso eu reforço o autoconhecimento, a humildade, que é um exercício. Nós não fomos criados, né? A nossa cultura não nos molda para sermos humildes, em especial no mundo corporativo, né? E, no entanto, as pessoas que mais nos inspiram, pessoas que de verdade fazem a diferença, muitas vezes numa mesa de reunião, são pessoas que conseguem conectar os pontos, que conseguem abarcar e conectar essas opiniões plurais e trazer uma perspectiva conectada. Então, você, né, não. Então, você quer ser uma pessoa interessada ou uma pessoa interessante? Eu te convido a descobrir o quão interessante é ter atitudes, viver de uma forma interessada. E as conversas, elas ganham um outro espaço, um outro sabor quando nós nos posicionamos com interesse pelo outro. E eu acho que isso é uma mensagem importante e que tem mudado a minha forma de enxergar, vivenciar e entrar nas conversas que eu tenho participado. Fantástico. Achei muito profundo. Profunda aqui a mensagem. Isso aqui vai até, é um choque com a cultura que a gente aprendeu, né? E a gente foi realmente moldado para procurar ser interessante. E essa questão do interesse pelos outros é uma questão mais nova, né? Isso casa com aquele modelo de liderança, comando, controle versus a liderança humanizada, que fala tanto. Então, esse olhar, essa preocupação genuína, ou como você bem colocou, esse interesse genuíno pelo outro, com certeza faz-se necessário no momento atual das organizações de futuro também. Renata, muito obrigado. Espero que para você tenha sido tão prazeroso como foi para mim, e tenho certeza para o nosso público. Ai, foi muito bom. Obrigada por esse espaço, obrigada por essa troca. Muito, muito bacana. Mas o público está curioso, né? Eu perguntei aqui, eu coloquei no início, né, que é a primeira
conversa que eu estou sentado no lado esquerdo do público e não do direito. Isso aqui é uma brincadeira, na verdade, né? A Renata sempre provocando e desafiando no bom sentido, fez essa provocação no início para mim e eu acabei trocando para poder ficar desse outro lado. Ah, tem alguma característica? Não, é muito mais a zona do conforto, passando aqui para a zona do desconforto e acho que fluiu muito bem. Então, Renata, mais uma vez, muito obrigado. Espero que o nosso público tenha gostado. Gostaria aqui de agradecer mais uma vez a The Bakery, que gentilmente nos cedeu aqui o escritório aqui em São Paulo para que a gente pudesse fazer essa gravação. Então, Felipe, Marconi, obrigado. E nos veremos em breve, Renata. Muito obrigada.